Boa noite, meu amado irmão e minha amada irmã em Cristo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar nesse momento. Vamos elevar a nossa voz ao Senhor. Vamos terminar esse dia falando com Deus. E eu peço você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa receber uns vídeos com exclusividade. E ative o sininho. Se inscreva e ative o sininho das notificações. E eu quero, nesse momento, deixar um texto da palavra do Senhor que está no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1, verso 10 até o verso 12, que vai dizer, que diz assim: persuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda... Peraí, eu vou ler do começo. É Gálatas capítulo 1, verso 10, que vai dizer: persuando eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi de homem algum, nem eu aprendi, mas eu recebi pela revelação de Cristo, de Jesus Cristo. Somente até aqui, para a nossa meditação. É uma palavra muito que falou ao meu coração, uma palavra conhecida, sobre a inconstância dos Gálatas, né? Que essa palavra vai nos relatar sobre o Evangelho de Cristo. O Evangelho que a gente anuncia, que é o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Gálatas, sobre a inconstância deles. Porque ele está se afirmando: por acaso eu estou agradando a Deus ou aos homens? Porque se a gente, ele está dizendo, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, se a gente estiver agradando o homem, a gente não está agradando a Deus. Do que adianta agradar os homens e agradar a Deus? Porque tem pessoas que hoje preferem agradar mais a homens do que a Deus. É isso, eu vou repetir. Tem pessoas que querem agradar mais aos homens do que a Deus. Por quê? Porque elas querem ser vistas. Porque elas querem ser notadas. Querem que os seus pastores, seus líderes vejam o que ela pode fazer, ou o que ele pode fazer para poder ser vista, tentar agradar as pessoas e as pessoas possam gostar dela. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã. A gente não está aqui para agradar homem nenhum, mas agradar o nosso Senhor e pregar o Evangelho, porque o Evangelho foi vindo dele. Então por que você quer agradar aos homens, sendo que você tem que agradar a Deus? O seu dever é agradar ao Senhor. Não queira agradar aos homens, agrade a Deus. Porque o Evangelho que ele vai dizer no verso 11: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, não foi os homens que deu o Evangelho para cada um de nós. Da onde já se viu o Evangelho ser entregado ser entregue pelo homem? Mas foi entregue por Jesus. Como no verso 12 diz que eu recebi pela revelação de Cristo, Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que revelou o Evangelho. Então, a gente prega o Evangelho dele. Foi ele que nos entregou o seu Evangelho. O Evangelho da salvação. O Evangelho da cura. O Evangelho de salvação para as pessoas. O Evangelho da vida eterna. Por quê? Porque ele nos confiou essa obra, para que a gente possa ministrar para as pessoas o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, para as pessoas, para as nações, para que eles venham conhecer a salvação. Aleluia, Deus. Porque a gente está aqui, não é para fazer a vontade do homem, não estamos aqui para fazer os querer do homem, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Estamos aqui para fazer o ide de Deus, fazer a vontade, o querer do Senhor.
não estamos aqui para fazer a vontade da nossa carne, a vontade dos homens, mas a vontade de Deus. Então, meu irmão, reflita nessa palavra. Não queira agradar aos homens. Agrade ao Senhor em primeiro lugar. Porque quando a gente agrada ao Senhor em primeiro lugar, nós vamos saber também agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Agrade, porque quando a gente agrada ao Senhor em primeiro lugar, os homens vão se agradar de nós. A gente tem que pensar nisso, em agradar em primeiro lugar a Deus. Porque foi Ele quem nos chamou. Foi Ele quem nos elegeu. Foi Ele que nos escolheu, nos separou para uma grande obra. Então, agrade ao Senhor. Priorize o Senhor em primeiro lugar em sua vida. Não queira agradar, se sacrificar para agradar o homem, mas agrade a Deus em primeiro lugar. Faça para Deus em primeiro lugar. Glorifique a Deus em primeiro lugar. Adore ao Senhor em primeiro lugar, porque foi Ele, foi por meio dEle e é para Ele que são todas as coisas. Que hoje estamos aqui, porque hoje, no nosso dia de hoje, nós devemos fazer para Deus tudo com amor, para que nós possamos agradar a Ele. E por isso que nós devemos colocar no nosso coração, na nossa mente, que estamos aqui para servir um Deus verdadeiro, um Deus vivo, e nós devemos agradar a Ele. Então, meu irmão, não queira agradar aos homens. Agrade ao Senhor. Te agrada dele. Porque a palavra vai dizer, agrada-te do Senhor. Lá no Salmos 37, se eu não me engano. Agrada-te do Senhor. Em outras traduções vai dizer, deleita-te do Senhor. Em outras traduções vai dizer, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te ao Senhor. Agrada o Senhor. Agrade a Ele. Porque quando você agrada a Ele, Ele satisfará aquilo que também deseja o teu coração. Porque o Senhor, Ele vê o nosso coração. Ele vê o que o nosso coração deseja. Então, agrada ao Senhor. Agrada-te dEle. Porque você pode ter certeza de que quando você agrada ao Senhor, faz tudo para Ele, pensando nele em primeiro lugar, pode ter certeza que as demais coisas Ele vai fazer. Ele vai operar. Ele vai operar na tua casa, na tua família. Deus, Ele vai libertar aquele que está nas drogas. Porque quando você agrada ao Senhor em primeiro lugar, Deus vai visitar aquele parente que está distante dos caminhos do Senhor. Porque quando você agrada ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor, Ele visita aquele que está no alcoolismo. Porque quando você agrada ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor, Ele vai visitar aquela pessoa que está lá na prisão. Porque quando você agrada o Senhor em primeiro lugar, o Senhor faz coisas grandes na tua vida. Porque nós estamos aqui para isso, para fazer a vontade do Senhor. Deus nos chamou lá do mundo. Nós éramos lá de fora fazendo a vontade do mundo. Isso é o quê? Vontade dos homens também. Porque o mundo também tem pessoas arrogantes lá fora, homens que só querem satisfazer os seus desejos. E o Senhor, Ele nos trouxe do mundo para dentro da igreja. Que quer dizer que Ele nos tirou do mundo e nos colocou na sua presença, que é na sua igreja. É na presença do Senhor que nós devemos estar. Porque a gente estava agradando o mundo, mas mesmo assim estávamos tendo o perigo, correndo o risco de morrer, correndo o risco de um inimigo nos tragar lá fora. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, pelo seu sacrifício na cruz, Ele nos trouxe até a sua presença. Ele nos trouxe, Ele nos lavou, nos redimiu, nos escolheu, nos separou, para que hoje estivéssemos agradando a Ele. Por isso que nosso prazer tem que estar no Senhor. A nossa alegria, a nossa satisfação, nosso gozo, nosso prazer tem que estar no Senhor. É na presença dEle, na sua palavra, é na comunhão juntamente com Ele. Porque isso é que agrada o Senhor. O que agrada o Senhor é isso. É estar na presença dEle, fazendo sua vontade, ministrando a palavra dEle para outras pessoas. O Senhor se agrada disso. Quando a gente se compadece do outro, do próximo, o Senhor, Ele se agrada disso. Então, é isso que nós devemos fazer. Isso é que é agradar ao Senhor.
porque é como se a gente estivesse fazendo para o Senhor aquilo que a gente faz pelo próximo. Então agrade ao Senhor, não agrade o homem, porque o homem não tem nada para te oferecer, mas o Senhor tem. Ele tem para te oferecer o que, irmão Mateus? A vida eterna. Agrada o Senhor, porque o que Ele tem para você é muito maior, muito mais grande do que muito mais grande do que você imagina. Ele tem vida eterna para você. Ele tem morada eterna para você. Creia nisso. E vamos orar nesse momento. Pai maravilhoso, santo e poderoso, aqui estamos diante da Tua presença, Pai. Te agradecendo mais uma vez por esse dia, por esta noite a qual está começando. Pai, nos ensina a Te agradar, Senhor. Porque o Senhor nos chamou, Pai, para uma grande obra, para pregar o Teu Evangelho. Porque a Tua palavra mesmo diz que se nós estivéssemos agradando ao homem, não seríamos os Teus servos. Espírito Santo, se a gente estivesse agradando um homem nesse momento, a gente não seria Teu servo, mas nós seríamos servo do homem. Mas nós estamos agradando a Ti, nós somos servos Teu, Pai, porque nós estamos Te agradando. Pai amado, meu Pai querido, e o Senhor nos entregou essa missão, Pai, de pregar o Evangelho a toda criatura, pensando, meu Deus e meu Pai, no reino dos céus. Pai, nós fazemos a Tua obra não pensando em coisas bem materiais, não, Pai. Nós fazemos a Tua obra por amor a almas, por amor ao Teu reino, meu Pai. Pai, então coloca no nosso coração amor por almas, Pai. Pai, nós queremos, meu Pai amado, meu Pai querido, almas para o Teu reino. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, nos ajude a Te agradar, Pai, do que agradar aos homens. Pai, nos ajuda, meu Pai amado, meu Pai querido, a agradar a Ti, ter o prazer no Senhor, se agradar, Pai, na Tua presença, na Tua palavra, Pai, na oração. Meu Pai amado, visita essa pessoa que ora comigo. Visita a sua família, sua parentela, Pai. Pai, essa pessoa que sempre, Pai, agrada a Ti em primeiro lugar. Que o Senhor venha, meu Pai, agir na vida dela. Que o Senhor, meu Pai, venha operar um milagre na vida dessa pessoa e que seja para a Tua honra e a Tua glória, meu Pai amado. Nos concede uma noite de paz, uma noite de descanso na Tua presença, Pai, com sonhos proféticos e revelações divinas dos altos céus, ó Pai. Pai, toma, Pai, a Rússia e a Ucrânia, meu Deus, que estão ali em conflitos um com o outro, Pai. Pai, que o Senhor venha trazer a paz para essas nações, pessoas que estão sofrendo, Pai, por causa dessa guerra, pessoas que não têm nada a ver, que são inocentes. Pai amado, visita elas, protege elas, guarda, livra de todo mal, traz paz para eles, meu Pai, que eles venham ter paz, que venha haver paz sobre essas nações, ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, e que o Senhor opere um milagre na vida de cada um de nós. Continua conosco, meu Pai. Continua do nosso lado, segurando na nossa mão. E, Pai amado, fazendo com que a gente prossiga para o alvo, que é o céu, que é a morada eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, nos guarda a cada dia na Tua santa presença. Porque é na Tua presença que nós queremos estar. É assim, Deus, que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.